Voltando com a resposta da interatividade, o item da resposta é o item D. Então, resolvendo a equação a partir das equações de variáveis separáveis, tem-se a seguinte questão. Então, o simbolismo da derivada de primeira ordem, né, aqui. Então, se realiza de e elevado a menos x vezes dy, que vai ser igual a e de x elevado a menos x vezes dx. E fazendo a integral dos dois lados, separando de acordo, então a resposta é confirmada o item D. Agora, equações de variáveis separáveis. O que significa isso? Bom, as equações de variáveis separáveis têm uma outra questão dentro delas, né, que é resolver com alguma condição inicial, se parte de algum início, se parte de algum tipo de ponto de partida para se resolver a sua expressão. Bom, uma das situações é o exemplo que será aqui explicado, que é resolver as equações de variáveis separáveis com condição inicial. Conforme já foi dito, então tem-se uma equação, só que quer partir do y, ou seja, está falando que o y para um x igual a 0 é igual a 1. Então aqui é uma condição inicial, tá? Um ponto de partida. Como que se deve fazer inicialmente a resolução dos cálculos? Bom, inicialmente deve separar as variáveis mais uma vez. Então, do mesmo jeito que eu chamo de y com essa apóstrofe aqui, ela quer dizer a mesma coisa aqui, dy por dx. Y é igual ao cosseno de x, tudo bem. Então, separando, né, o y veio para cá dividindo e o x foi para o outro lado. Separamos aqui então dos dois lados. Mais uma vez, da igualdade, separamos y com y e x com x, para facilitar a resolução do exercício. Bom, integrando dos dois lados, mais uma vez, então, integrando o dy por y e o cosseno de x do outro lado, em relação a x, né? Tem-se o logaritmo de y, seno de x, mais c. Então, não esqueça que o c veio da integral desse x, tá? Fazendo, então, mais uma vez, o correspondente a logaritmo natural é o e, né? Que é elevado a ln, né? De y, é igual a seno de x mais c. Sendo assim, agora venho para o outro lado, o x, seno de x, o y meu é aqui, né? O e elevado a ln de y é o próprio y, então por isso que se usa o e, né? Para fazer essa troca de logaritmo, porque logaritmo sempre é bom tirar das funções. Continuando, e aqui, e aí separou para o e de c relacionado à constante. Então, isso aqui foi a separação. Mais uma vez, quando temos o c da constante, podemos chamar de k também, tá? E isso é a nossa solução geral para esse sistema. Agora, falta, como foi dito, calcular a solução particular. O que é a solução particular? Uma condição inicial que quando o meu x é 0, o meu y tem que ser necessariamente igual a 1. Como que se resolve quando já se tem a partir da equação final, né? Foi obtida, integrando dos dois lados, etc., fazendo a separação de variáveis. Uma vez que isso já está realizado, agora fica muito mais fácil se fazer esse tipo de situação. Então, o y que ele quer que seja 1, está aqui, 1. O k de constante, o e elevado a seno de x vai ser seno de 0. Então, mantendo, né, seno de 0 é 0 mesmo, 1 permanece, o k permanece, e aí a solução será o quê? Bom, a partir dessa solução particular, a gente tem o quê? Que y é igual a e elevado a seno de x, certo? Então, foi comprovado aqui. Mais uma outra situação, uma outra função e uma condição inicial diferente de y a 0 é igual a 3. Isso quer dizer que quando o meu x é 0, o meu y é 3. Então, para que fique claro a conversão disso aqui. Aqui, mais uma vez, né, eu tenho que separar as variáveis e depois aplicar a condição inicial, tá? Então, separando as variáveis, mais uma vez, então, y com y, x com x, né?
Então, basicamente, utilizar o mesmo conceito já falado, encontra-se então de um lado de y, dy dividido por 2y mais 3, e do lado do x, x vezes dx. Integrando dos dois lados, vamos ter uma expressão que é o 2y mais 3. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que fazer por duas partes, tá? Então, isso aqui não dá para resolver de uma vez, tá? Fazendo isso, então, por substituição, sendo que o u é chamado de 2y mais 3, o u é isso aqui, tá? E o du por dx é igual a 2, se resolve da seguinte forma: o du separado aqui, dividido por 2, vai ser o dx, mesma coisa, você vai separar a variável desse lado e desse lado, tá? Substituindo então esse valor na integral, teremos a seguinte questão: o meio foi embora, né? 1 sobre 2 aqui vai para fora, o du sobre u que foi substituído está aqui, o meio continua, integral de du sobre u é ln de u. Logo, a minha resposta é meio de ln de 2y mais 3, tá? E voltando à expressão então da integral, voltando e substituindo o que foi obtido, meio de ln de 2y mais 3 é igual a x ao quadrado mais c. Então, foi feito isso aqui, ó, no slide anterior. E aqui foi colocado a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2 mais c. Aqui já começa a resolução da questão. Então, aqui, né, colocou-se uma maneira equivalente, tá? Que é o 2 para fora multiplicando, tá? É só um algebrismo mesmo, fazendo dessa forma que x ao quadrado, então, mais 2c, que é a parte da integral de x, mais a parte da integral de y, igualados, mais uma vez dito, quando tem ln, usa-se o exponencial, o e de x, né, o e de ln, para quê? Para se eliminar o ln, tá? Tem que aplicar de um lado, aplica dos dois lados, então o e vem para cá também, então vira o expoente e o x ao quadrado, então é e elevado a x ao quadrado vezes e elevado a 2c, tá? Continuando com essa expressão, fazendo então as devidas, né, substituições, esse aqui vai embora, né, porque esse com ln vai embora, ficamos só com 2y mais 3, que é igual a e elevado a x ao quadrado vezes e elevado a 2c. Fazendo as soluções, isso aqui é módulo, então ele vai dizer mais ou menos isso, quando ele vai sendo substituído. Logo encontramos a solução geral, que é essa. Bom, quem vira cá, esse aqui vira cá. O resto é só isolar o y. Isolou o y, ele vem dividindo esse 2 aqui. Ele vem dividindo. Então, e de x elevado de x ao quadrado menos 3, que foi para o outro lado da igualdade. Então, isso aí tem que ficar atento para não errar sinais, né? Essa é a chamada solução geral do problema. Só que agora, colocar a solução particular, né? Quando x, temos y igual a 3. Só substituir quem é y e colocar, né? Então, fazendo a solução, acha-se um k igual a 3. E aí, solução particular é 3 vezes e de x ao quadrado menos 3 dividido por 2. Tá? Então, aplicação, né? Como é que se aplica isso? Uma partícula, quando se desloca sobre o eixo x, em cada instante que ele se desloca, em t segundos, a velocidade é o dobro da posição. Bom, como é que eu determino a função posição? Como é que eu vou saber onde está a minha partícula se eu fizer pensando nesse quesito de variáveis separáveis? Então tenho a minha posição S, que está em metros, e eu tenho o meu tempo contado aqui em segundos. Então, ele tem um eixo aqui, eixo x, que é o meu tempo. Ele marca cada tempo que a minha partícula se move, só que eu quero saber qual é a posição S dela, em metros. Como é que eu vou saber como acontece? Sabendo que a velocidade está no dobro da posição. Como é que se faz isso? Então, primeiro, vamos verbalizar na linguagem matemática, que é ds, a posição, por um determinado tempo, sempre será 2 vezes s. Por quê? Porque 2 vezes diz o dobro da velocidade, né? Dobro da posição. Então, deve-se resolver o quê? Função posição. Tem que separar as variáveis. Então, uma das aplicações da separação de variáveis é essa. Então, separa a função posição com a função tempo. Uma vez que eu consigo separar e integro dos dois lados, então logo eu encontro uma função aqui, ds sobre s é ln de s. E o t vai ser 2t, né? Integral de t é 2t, mais a constante.
Aplicando o E, mais uma vez, para eliminar o logaritmo, então colocamos dos dois lados e aplicamos. E assim a gente elimina o logaritmo natural, né? Coloca o S da posição em módulo, estará em função do E elevado a 2 vezes o tempo, elevado a constante. Então, fazendo essa retirada desse módulo, teremos mais ou menos E elevado a 2t vezes E elevado a C. Logo, a minha solução é essa, né, que trabalha com a função posição. Será o E elevado a 2t do tempo vezes uma constante k. Então, a função posição que explica é S é igual a E 2 vezes o tempo vezes uma constante. Isso é importante para aplicações na física, pode ser aplicações dentro da própria ciências econômicas, enfim, tem diversas formas de se aplicar esse conceito, tá? Então, é de extrema importância para você que está querendo aprender equações de variáveis separáveis. Interatividade. Indique a alternativa que representa a solução da equação com condição inicial de y2 igual a 0. Então, d de y sobre dx é igual a 2x dividido por 1 mais seno de y. Alternativa A. Y menos cosseno de y é igual a x ao quadrado mais 5. Item B, y mais cosseno de y é igual a x ao quadrado menos 5. Item alternativa C, y menos cosseno de y é igual a 2x ao quadrado mais 4. Item D, y menos cosseno de y é igual a x ao quadrado menos 4. E alternativa E, y é igual a menos cosseno de y é igual a x ao quadrado mais 5. E a resposta, então, é o item E, tá? Por quê? Porque a solução de variáveis separáveis tem a seguinte questão: separa quem é y com y e quem é x com x, de acordo com a função dada. Logo, separando essas funções, você tem de um lado 1 mais seno de y vezes dy, que é igual a 2x vezes dx. E assim, integrando dos dois lados a minha função, né, eu vou ter como resposta y menos cosseno de y, que é igual a x ao quadrado mais c. E assim, substituindo aqui a condição de y2 igual a 0, substituindo y por 0 aqui em todos os itens e isolando, né, as nossas variáveis, teremos uma constante de menos 5. Isso se retrata na resposta aqui, menos 5, e a minha função x ao quadrado também. Tá? Então, essa aqui é a resposta final. Até a próxima.